Faltando 12 dias para a abertura da janela de transferências, o Guarani já começa a se movimentar em busca de novos reforços para a sequência da temporada. Na coletiva de apresentação, Louser deixou claro que as contratações seriam pontuais e para as posições mais carentes do elenco. E nós vamos identificar as nossas carências e conversar internamente junto com o Lucas, com o Ricardo, com o presidente, com as pessoas destinadas aí para que a gente possa, de fato, se achar necessário ir ao mercado para que a gente possa atacar de forma pontual para vir agregar valores ainda maior para esse elenco, para que a gente consiga, assim, atingir os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Busca por reforços no sistema defensivo passou a ser prioridade para a diretoria alviverde. Após acerto com Hereda, lateral direito, ex-Náutico e CRB, o Bugre busca outro defensor para a sequência da Série B. Trata-se de Ramon Menezes, zagueiro do Atlético Goianiense, que já trabalhou com Humberto Louser na equipe goiana. Em 2 temporadas, Ramon disputou 52 partidas pelo Dragão e também possui passagens por Cruzeiro e Vitória. Dentro das 4 linhas, Humberto Louser completou nesta terça-feira uma semana à frente do Guarani. E precisando do triunfo a todo custo na próxima rodada, o Bugre tem mais uma missão complicada pela frente. No domingo, o Guarani recebe o Vitória no Brinco de Ouro. Vice-líder da competição, a equipe baiana defende uma invencibilidade que já dura 4 partidas. Com 2 triunfos e 2 empates nos últimos 4 jogos, a última vez que o Vitória perdeu para o Bugre foi em 2019, também pela Série B do Brasileiro. Situações que apimentam ainda mais o duelo entre as duas equipes. Olha, daqui a pouco nós vamos direto para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vinícius Abarca está lá no gramado. Hoje, você vê que é decisão de treinador, hein? O Guarani mudou o treinador e abriram o treino hoje pela manhã para a imprensa. É um sinal positivo, né, do Humberto Louser. Tem que ser feito, né, Matias? É um absurdo isso aí, esconder treino. Aliás, até porque, fica muito claro até para o telespectador entender, o treinador do time adversário não quer saber o que o Humberto Louser está treinando. Ele vai pegar todas as análises de todos os últimos jogos do Guarani, né, dos jogos do Humberto Louser dirigindo, por exemplo, o último clube dele, que foi o CRB, né, para fazer uma análise. Então, assim, abrir treinamento para a imprensa não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo que vai dar de presente, por exemplo, para o treinador adversário. Tá certo, Humberto? Vamos direto para o gramado lá do estádio Brinco de Ouro. Lá está Vinícius Abarca. Alô, Vinícius, um abraço para você, boa tarde. Mais conhecido como matador de onça, né? É esse aí mesmo. Fala, Batistão. Tudo bom com você? Boa tarde para você, a todos ligados na tela da Band. Exatamente, acabou faz praticamente 1 hora o treinamento do Guarani desta quarta-feira, com essa novidade que vocês já trouxeram, a abertura, né, para os veículos de comunicação após quase 3 anos e meio que o Guarani não liberava um treinamento em período integral para a imprensa poder acompanhar, né? E isso também passa muito pelo Humberto Louser. No finalzinho da atividade, inclusive, ele veio falar com a gente, né? Passar os principais pontos do treinamento dele, né? Um treino forte de finalização, também um treinamento com 10 jogadores contra 8 para treinar essa parte defensiva, né? Quando perde a bola ali no ataque, funcionar melhor essa parte defensiva do Guarani. Então é muito importante esta parte aí. E nesse treinamento também a gente teve um destaque, né? O Alan Santos sentiu incômodo do joelho no treinamento de ontem e hoje não treinou. Ele até chegou a subir para o gramado, mas ficou ali de tênis, sentado no banco de reservas. Mas, segundo o Humberto Louser, ele não preocupa, amanhã já deve retornar normalmente aos treinamentos. E também, depois da atividade, agora há pouco, acabou faz uns 10 minutos, tivemos a coletiva do volante Matheus Bueno. Ele falou diversos pontos importantes entre a preferência de jogar entre primeiro ou segundo volante, também projetando já esse duelo importante contra o Vitória. Falou também sobre esse retorno da imprensa e a gente acompanha agora um trecho dessa coletiva. Oi, Matheus, bom dia. Sou o Victor do Bugricast. O próximo jogo é contra uma equipe que está lá em cima na tabela mais uma vez, né? Assim como foram os últimos jogos. Agora a gente tem mais um adversário que está à frente do Guarani na tabela e com o desafio de voltar a vencer em casa, né? Porque o Guarani vinha com uma invencibilidade muito grande na Série B desde o ano passado, aí tropeçou contra o CRB. Queria que você projetasse um pouquinho esse próximo adversário e também a importância de voltar a somar pontos em casa.
A gente sabe da qualidade do Vitória, que eles estão, não é à toa que eles estão lá em cima. E, igual a gente falou, a gente está trabalhando forte para a gente conseguir, principalmente em casa, a gente não pode deixar escapar pontos, porque a gente sabe que na Série B, qualquer pontinho, depois lá na frente pode faltar. E se o nosso objetivo é subir para a Série A, em casa a gente tem que ter a obrigação como vencer. Tudo bem, Matheus? Antônio Lupe, Rádio CBN. Vão ser, né, até a data do jogo, 2 semanas de preparação com Humberto Louser no comando. Sem querer comparar trabalhos, porque acho que não é uma coisa legal, mas a metodologia do Humberto, ela é diferente da que tinha no trabalho passado? Vocês tiveram que também, durante esse período, conhecer melhor o treinador para que aquilo que ele vai colocar em prática no domingo contra o Vitória seja assimilado mais rápido por vocês? Obrigado. Então, algumas coisas são parecidas, não foge muito do modelo que a gente já vinha jogando. Lógico, tem as mudanças do Humberto, questão de pressão na bola, pressionar lá em cima, são questões de treinador. E o Humberto já mostrou pra gente o que a gente quer, que ele quer que a gente faça, pra gente conseguir já no domingo a gente já sair com resultado positivo. Matheus, primeiro, você é volante, né? O treinador foi volante, uma posição que o Humberto conhece bem, você também domina bem. Na sua entrevista coletiva de apresentação, você falou que na base você foi meia, depois foi adaptado, foi recuado para a função de volante. E a gente vê em campo você com muita qualidade para uma pifada, para um passe diferente. Você é o cara que tem a cabeça do meia. Você tenta sempre o passe mais difícil para botar o companheiro numa condição mais privilegiada de gol. Baseado nisso, é uma pergunta. Muitos dos jogos a gente vê você recuando, voltando para fazer a função de primeiro volante, né? Se alternando muito com o Matheus Barbosa ali. Eu sei que o jogador vai dizer que o importante para ele é estar entre os 11, estar no time titular. Mas o Matheus Bueno, ele se sente mais à vontade jogando como primeiro ou como segundo volante, com mais liberdade, mais aproximado ao meia? Eu gosto de jogar, igual eu falei, eu não tenho uma preferência de jogar. Igual eu já falei, na base eu jogava de 10, depois fui recuando e tal. E hoje, se você me perguntar assim, eu gosto. Para mim não tem diferença jogar de primeiro ou segundo, porque hoje em dia está tudo igual, praticamente. Só que de primeiro eu acho que eu tenho mais capacidade de construção. Eu acho que da maneira que o nosso time joga, eu acho que eu posso ajudar mais dessa maneira. Matheus, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. A gente vê você e o seu xará ali no meio campo, né, ocupando a vaga de titular nessas últimas partidas, mas a gente sabe também que tem muitos jogadores dessas mesmas posições, correndo também atrás por uma vaga. Queria que você falasse um pouco sobre essa briga ali, principalmente por essas 2 vagas no meio campo um pouco mais defensivas. Essas 2 vagas ali tem muita gente boa, igual a gente falou. Se a gente der uma brecha, alguma coisa, se você der uma brecha, vai ter alguém ali que vai estar pronto para agarrar a oportunidade, igual aconteceu comigo. E eu tenho certeza que quem entrar vai estar qualificado suficientemente para jogar. É isso então, Batistão, algumas partes aí da coletiva do Matheus Bueno e também falando um pouco mais sobre essa abertura, né, dos treinamentos para a imprensa. O técnico Humberto Louser disse que pelo menos uma vez por semana a imprensa poderá acompanhar toda a atividade. E agora, amanhã cedo o Bugre volta aos treinamentos, já focando nessa partida contra o Vitória no domingo. Treino fechado dessa vez. O Guarani, que não vence há 6 rodadas e precisa desse triunfo, também precisa quebrar uma invencibilidade aí de 4 jogos sem vencer o Vitória, né? A última vitória sobre o Vitória foi em 2019, então é um jogo importantíssimo para o Guarani no domingo, Batistão. Ô Vinícius, quais são os desfalques já confirmados do Guarani para esse jogo? Desfalques confirmados, o Guarani ainda não tem nenhum, né? Tem essa questão do Alan Santos aí, né? Ele que sentiu um incômodo no joelho. O Humberto Louser até citou que foi um treinamento muito intenso na terça-feira, né? Ontem, e por isso que ele não veio a campo hoje. Ele veio a campo, né? Ficou no banco de reservas e não treinou, mas por enquanto só esse probleminha aí com o Alan Santos, Batistão. Valeu, muito obrigado. Tá em Vinícius Abarca, direto do gramado do estádio Brinco de Ouro. Veja, não doeu nada, não mexeu no dólar, não caiu a bolsa, não teve terremoto. Ficou tudo na paz. É verdade. Qual é o problema de liberar pelo menos um dia por semana? Parabéns, Humberto Louser. É isso aí, ó. Liberou, foi lá, todo mundo assistiu, terminou o treino, ele foi dar uma satisfação para a imprensa, como disse aí o Vinícius Abarca, né?
comentou lá com a imprensa aquilo que foi treinado. Então, vai alterar alguma coisa? É por isso que o Guarani vai ganhar ou perder? Não tem nada a ver, pô. É isso que eu venho falando há muito tempo. E é assim, ó, não é dar satisfação para a imprensa, não é isso. É dar satisfação para o torcedor, que através da imprensa fica sabendo o que é que está acontecendo. Então é funcionário do clube. E um clube de futebol, ele só tem uma razão de ser: a sua torcida. Então tem que dar satisfação para o torcedor. Aquele que comparece, vai no estádio com chuva, com sol, torce, sofre, se alegra com as vitórias. Então é para eles que o jogador, o dirigente ou o treinador tem que dar satisfação. Parabéns para o Humberto Louser e esperamos que continue assim, né? Todo mundo ganha com isso. A torcida ganha, que tem mais informações, mais imagens, mais detalhes do trabalho do dia a dia. Ele se aproxima da imprensa, diminui o número de polêmicas, questionamentos, né? Principalmente essa coisa que você fica aqui conjecturando, né? Você não vê treino. Eu sou de um tempo, graças a Deus eu vivi esse tempo, Gleger, que eu assistia treinamento, então eu podia montar melhor o meu material como repórter, levar para o cliente, para o nosso ouvinte, o ouvinte da Rádio Globo naquela época, da CBN, onde eu trabalhava em São Paulo. Você tinha propriedade para falar a maioria das coisas que você falava, não é? Se o âncora, por exemplo, que estava apresentando lá o programa, perguntasse algo sobre o treino para mim, Batista, eu sabia com propriedade para responder. O âncora perguntava: e o Gleger, como é que tá treinando lá na fazendinha? Treinava na fazendinha no meu tempo. É isso aí. Tá treinando pra caramba. Chega antes e vai embora depois. Eu podia falar sobre isso. Isso é verdade, tá? Não estou fazendo nenhuma brincadeira, não. Isso é fato, não é? Então, é bom para todo mundo, porque você informa com precisão e com sabedoria, está vendo o que está acontecendo. E diminui especulação. Além da exposição, né, Gleger? Da marca, do patrocinador. É tudo melhor. Infelizmente, o que já era muito complicado antes da pandemia, piorou. Porque os clubes, né, Batista, foram obrigados a fechar. E não dá mais espaço. A gente não podia nem fazer jogo. Aliás, não tinha nem jogo. Né? Parou tudo. E infelizmente demorou para retomar. Parabéns ao Guarani. Todo mundo ganha com isso. Todo mundo, não é só a imprensa. Principalmente o cliente do clube, que é a sua torcida. Você sabe que eu lembrei uma coisa. O CH tem toda a razão, eu concordo com ele 100%. E eu estava lembrando aqui, olha para você ver como é que é importante abrir para a imprensa. Eu jogava no Guarani, nosso técnico era o Ricardo Gomes. Lembra do Ricardo Gomes? Ele era o treinador do Guarani. E aí, muito criticado, o time estava tomando muito gol de bola parada. E ele sempre fechava o último treino, né? Que como o Humberto vai fechar amanhã, que aí é onde você treina as bolas paradas. É o apronto, né, Gleger? Exatamente. O apronto, e aí você define ali posicionamento e tal, beleza. E aí o que ele fez? E nós treinávamos muito bola parada. E estava tendo a crítica, agora a gente está tomando muito gol de bola parada, o Ricardo não está treinando bola parada. Aí ele abriu o treino e falou assim: agora nós vamos fazer, só que é o seguinte, quanto que a gente estava fazendo? 10 de cada lado. Hoje nós vamos fazer 50 de cada lado. E aí, para realmente mostrar que não é porque está tomando muito gol de bola parada que não está treinando. E esse detalhe é importante também, porque às vezes a gente fica aqui nesse pô, mas por que não está jogando fulano? Por que não está jogando cicrano? Porque a gente não está acompanhando, e às vezes o cara não tá treinando bem, não está tendo intensidade no treino, e aí tem que concordar com o treinador. Peraí, tô vendo aqui, meu amigo, o cara toda hora de chinelinho na beirada do campo, né? A intensidade, aumenta a intensidade, ele vai no migué, então é importante demais. E o Humberto, quando ele assumiu o Guarani, foi contratado, eu disse isso. Ele é um cara, um treinador da nova geração, né? Moderno, tá se especializando ainda mais, né, nos cursos da CBF, nos treinamentos, mas o Humberto tem um pouquinho do futebol raiz na veia. Conheço o Humberto e sem dúvida nenhuma. E é por isso. Parabéns, Humberto, pela atitude. Ricardo Gomes foi responsável por duas coisas no futebol brasileiro quando ele treinou o Guarani. Fala aí. Fechar treino. Até então, nenhum treinador fechava treino. E ele veio lá da França, né, com uma outra mentalidade.
Aí chegou aqui, sabe como que eram feitas as entrevistas antigamente? Não tinha entrevista coletiva. Os mais novos acham que entrevista coletiva existe desde sempre. Não. Não tinha entrevista coletiva. A entrevista era feita dentro do vestiário. Às vezes dentro do jogadorzada lá tomando banho e tal, o repórter, a reportaiada, todos os repórteres lá dentro do vestiário entrevistando o jogador. O CH, que foi repórter muitos anos, pode falar melhor do que eu, né, que nunca estive lá fazendo reportagem. No início dos anos 90, isso foi para fora do vestiário, mas eu peguei um comecinho, quando eu comecei em 85, né, no futebol amador lá de Jundiaí, fazendo reportagem. A gente terminava o trabalho dentro do campo. Mas no período aí de 86, começo de 87, até mais ou menos 89, era assim mesmo. Sim. Era assim, era dentro do vestiário. E você tinha que ir lá ficar puxando o fio e convencendo o entrevistado, fala comigo um pouquinho aqui, não sei o quê. Era na camaradagem, não tinha jeito. Depois, os anos 90, tiraram, graças a Deus, porque é melhor assim, né? Não a coletiva. Não é? Mas a liberdade do profissional de imprensa, Gleger, poder fazer seu trabalho. Você às vezes fica aqui com limitação de conteúdo, porque os clubes fecham tudo e a gente tem que falar sobre aquilo que interessa para eles. Mas a gente não trabalha para o clube. Nós trabalhamos para você que está em casa. Nós temos que gerar conteúdo para que você nos assista. Não é? Infelizmente os clubes não pensam assim. A maioria no Brasil não pensa assim. Então era assim, o treinador tinha lá 5 emissoras de rádio dentro do vestiário. Aí ele dava entrevista para uma emissora, normalmente tinha um revezamento, né, um acerto ali entre as emissoras. Verdade. Colocava a escuta e atendia lá as perguntas, não só do repórter que estava em loco, mas do pessoal também que estava na cabine. Narrador, comentarista e tal, ficava sabatinando. O âncora, num determinado tempo. Aí passava para outra emissora, depois para outra emissora, e depois para outra, até atender todas as emissoras que estavam lá dentro do vestiário. Ricardo Gomes mudou isso. Aqui, no Guarani. A partir de agora não tem mais esse negócio de ficar atendendo emissora de rádio e colocando escuta. Vai ser uma entrevista coletiva numa sala, não existia. Existia a sala de imprensa, mas não tinha aquele balcão de entrevista coletiva. Aí ele montou o balcão e ele ficava lá atendendo as perguntas. Cada repórter com direito a uma pergunta. Invenção do Ricardo Gomes. Todo mundo copiou. Todos os treinadores copiaram. Então foi ele que trouxe isso. Ele é o pai da criança. Ele é o pai da criança. E é ele que fechou o treino também. Isso então, aí que você falou, nenhum treinador fazia. Não tinha esse negócio de fechar treino. Não tinha. Todos os times liberavam, a imprensa acompanhava junto o que estava acontecendo lá. Terminava o treinamento, cada repórter ia lá e entrevistava quem ele queria. Qualquer jogador, o treinador e tal. Aí o Ricardo Gomes introduziu, via Guarani, no futebol brasileiro, a mentalidade europeia. Lá nunca teve essa história, né, de repórter dentro do campo, não. Entrevistar à vontade, entrevista formal, quadrada, dentro de uma sala fechada, entrevista coletiva. Ficou muito pior. Muito, mas muito pior. Tá bom, mas não segui.